Hoje eu vou ensinar para vocês o que você pode fazer para utilizar o Spin Selling para vender mais e melhor. Para quem não sabe, o Spin Selling é uma metodologia que utiliza perguntas, inclusive 4 estilos de perguntas de situação, problema, implicação e necessidade de solução, para justamente ter mais resultado e conseguir desenvolver as necessidades do cliente. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para você como usar o Spin Selling na prática e ter muito resultado. Primeira coisa do Spin, gente, é entender quanto usar cada um dos tipos de perguntas. Então, por exemplo, Spin se inicia com a pergunta de situação e ela tem um objetivo claro: coletar informações relevantes que levam a problemas. O objetivo principal é entender contexto, processos, entender o que o cliente está passando. Aqui já vai um erro muito grande, inclusive, de alguns vendedores, porque eles recebem a pergunta de situação e eles já pressupõem o problema. Eles já entendem, esse lead, essa oportunidade aqui tem o problema A, então eu já vou apresentar o produto. Porém, muitas vezes, o cliente ele só contou uma situação, ele ainda nem tem a consciência do problema. Então, você tem que saber se adaptar a essas informações em si. E a pergunta de situação, ela também é muito importante você levar alguns pontos em consideração. Primeira coisa, não faça perguntas irrelevantes. Então, imagina que existiu um pré-vendedor que já perguntou algumas coisas para o cliente e você entrou para fazer a reunião e perguntou a mesma coisa. Nossa, o cliente vai se sentir desconfortável. Ou, imagina que as informações que você está perguntando já tem no site do cliente, já tem no Instagram do cliente, nas redes sociais. Também vai ser irrelevante. Então, é muito importante que você faça uma pesquisa prévia do seu cliente para que você entre trazendo um contexto muito maior. Então, isso acaba sendo extremamente importante. Outra coisa muito legal, use o storytelling. O que é o storytelling, Jean? É a contação de história. Então, você pode, por exemplo, estar falando com um cliente que ele ainda não tem a consciência de todas as dores, ele ainda não tem a consciência de todo o processo que ele está passando. E aí você usar a história de um outro cliente com um problema parecido pode ser muito mais relevante para ele, pode te ajudar numa situação muito importante. Então, esse storytelling pode te ajudar a extrair muito mais informações e ele pode te ajudar, inclusive, a fazer com que o cliente reflita. Nossa, é isso mesmo. Vou dar um exemplo. Fulano, isso que você me falou aqui é muito parecido com um cliente ABC me disse. Na semana passada ele falou que estava na situação A, situação B e situação D. Só que olha o que aconteceu. Essa situação ABC fazia com que ele tivesse os problemas X, Y, Z. Como é que você tem feito para superar esses desafios aí? Ou você passa por desafios parecidos aí na sua empresa também? Então é muito legal usar o storytelling para tornar dinâmico em si. Então uma boa pergunta de situação ela leva para uma pergunta de problema. Ela leva para uma consciência de problema para o cliente em si. Então alguns exemplos, tá? E é muito legal você desenhar. Tira um tempo e desenha as suas perguntas. Então um exemplo, qual é o principal objetivo da sua equipe hoje? Ou qual ferramentas vocês já utilizam para gerenciar as vendas? Ou me conta sobre a sua empresa. Às vezes simplesmente uma pergunta aberta. Me conta sobre a sua empresa. E vamos lá. Depois da pergunta de situação, existem perguntas problema. Qual que é o objetivo da pergunta problema? Desenvolver o problema do cliente. Fazer com que o mesmo entenda que existe uma necessidade que requer solução. Gia, por que é importante isso? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Você tem problemas? Provavelmente você deve ter pensado e respondido sim. Mas aí vai uma segunda pergunta. Você resolve todos os seus problemas? Talvez, muito provavelmente, você respondeu não. Por quê? Porque às vezes não dá, às vezes o problema não tem solução, às vezes não é uma prioridade, não é uma urgência. E o nosso cliente é muito mesma coisa. Muitas vezes ele tem um problema, mas ele viu, nossa, é legal, eu entendi que eu tenho um problema, mas eu vou priorizar o ABC, que é mais importante ainda. Então a pergunta problema é justamente para que o cliente entenda e tenha consciência do problema que ele tem. E muitos clientes não estão abertos para falar que tem problemas. Então você pode utilizar nesse momento a palavra desafio, a palavra objetivo, usar o storytelling também para fazer o cliente refletir da mesma forma que no momento da situação, justamente para ajudar a você se desenvolver durante todo esse processo. E aí vamos lá, Jean. Eu tenho um cliente que eu já entendi a situação dele, eu tenho um cliente que ele já entendeu o problema que ele tem, só que como eu falei anteriormente, talvez ele não queira resolver o problema, talvez esse problema não seja urgente. E é por isso que no Spin existe a implicação.
Então, a implicação, ela tem o objetivo você trazer a consequência do problema. Na verdade, você vai fazer perguntas que o cliente vai entender a consequência de ele não fazer nada. Então, ele vai entender, opa, se eu permanecer com esse problema, eu vou ter a consequência A, B e C, e você vai fazer perguntas disso. Né? E aí é legal você citar na implicação o problema anterior. Então, exemplo, fulano, você comentou para mim que você tem o desafio ABC, cita o desafio que ele disse. Se esse problema permanecer na empresa por mais 6 meses, quais serão as consequências na tua visão, fulano? O que você imagina que vai acontecer? Digamos que ele não sabe, você também, de novo, pode usar o storytelling. E storytelling é para tudo? Sim, porque ajuda o cliente a pensar, a refletir, trazer o contexto. Então, é legal você interagir junto com as respostas do cliente em si. E aí você também pode dar sugestões, né? Fulano, imagina que ele não sabe, né? Fulano, você imagina que se esse problema permanecer por mais 6 meses, existe talvez a probabilidade de acontecer A, B e C? Ele vai te dizer sim ou não, e se ele dizer sim, pede para ele aprofundar, pede para ele falar mais sobre isso, porque aí você está falando da dor, você está fazendo o cliente refletir sobre o problema dele. E na maioria das vezes você vai implicar sobre perda de tempo, dinheiro, organização, emocional, tá? Muitas vezes o cliente simplesmente emocionalmente quer tomar uma decisão, ou emocionalmente para ele é ruim. Então é muito importante você entender essas nuances relacionadas ao processo. E por fim, gente, imagina que eu fiz tudo isso aqui, o meu cliente ele vai estar com um problema, né? Ele vai entender, nossa, Jean, eu tenho um problema aqui, mas talvez ele ainda não esteja pensando que esse problema tem solução. Então, a necessidade de solução, as perguntas de necessidade de solução, ainda não são a apresentação do produto, a apresentação da sua solução. Elas são perguntas para entender o cenário ideal do cliente, entender como ele imagina que seria sem ter os problemas, ou já tendo resolvido os problemas. Então, por exemplo, você pode fazer uma pergunta, por exemplo, de fulano, imagina que você já resolveu o problema XYZ. Sempre repete, tá? Como que seria para você isso? Ou como é que seria se você tivesse já o problema XYZ resolvido? Se eu te ajudar você resolver o problema XYZ, nosso negócio está fechado, aqui você pode também pegar compromisso com o cliente de, nossa, se eu te ajudar a resolver o teu problema, a gente fecha o negócio? E aqui você ainda nem apresentou o teu produto, tá? Você está falando justamente do problema do cliente. Então, a pergunta de necessidade de solução é diferente da apresentação de produto. E ela vai te ajudar a apresentar o benefício da forma correta. Então, imagina um cenário, né? Eu fiz a situação, fiz o problema, impliquei, fiz a necessidade de solução. Só depois daí eu vou apresentar a minha solução. Só que eu vou apresentar muito breve, eu não vou, imagina, eu tenho lá uma apresentação de 30 páginas de slide. Eu não vou apresentar os 30 páginas, eu vou apresentar talvez 1 ou 2 slides que vão ser relevantes para o meu cliente. Então aqui o Spin ele te ajuda a ser relevante para você ir direto ao ponto, o que realmente vai te ajudar o teu cliente a ter resultado. Algumas dicas práticas, tá? Como é que eu uso o Spin Selling? Primeira coisa, não usa como uma entrevista de emprego. Isso aqui é um erro gritante de muitos vendedores que eu já acompanhei. Eles fazem uma entrevista de emprego, então eles fazem uma pergunta atrás da outra, o cliente se sente até incomodado, não interage com a resposta. Então você precisa usar o Spin sempre em estado de rapport. Gia, o que é rapport? É a capacidade de você entrar no mundo do teu cliente, fazê-lo entender que você se importa, fazê-lo entender que você está com ele. Então, o rapport é a conexão que você cria com o seu cliente. Então, sem rapport, não tem como fazer Spin. E para fazer rapport, você tem que aplicar a escutativa. Você tem que realmente ouvir atentamente o que o seu cliente está falando. Ouvir atentamente e realmente interagir com as respostas. Para isso também tem uma dica de fazer o fechamento parcial. O fechamento parcial é o fechamento de porta. Por exemplo, o cliente falou alguma coisa, ele chegou e falou, eu estou com um problema ABC que está fazendo isso na minha empresa. Repete o que ele falou, fulano, eu entendi, então você está dizendo que tem problema ABC que está te causando isso e aquilo. E aí você pode usar o storytelling depois de, eu já peguei um cliente dessa forma, eu ajudei ele assim, assado. Ou você pode falar, fulano, e me fala um pouco mais sobre esse ponto aqui para me aprofundar. O que você está fazendo aqui? Eu estou me aprofundando no que ele está falando. Eu estou fazendo fechamentos parciais no meio do negócio. Isso vai te ajudar o cliente a entender que você não está ali só para venda, não está ali só para empurrar um produto. Não, você inclusive tem que ter um interesse genuíno de ajudar o teu cliente a resolver o problema dele em si. Entendendo o momento do teu cliente, tá? Porque vão existir clientes que são topo de funil, meio de funil e fundo de funil.
que é um cliente topo de funil, Jean? É um cliente que nem sabe que tem um problema. Então eu tenho que fazer um spin completo. Eu tenho que aprofundar no spin para que o cliente ele entenda primeiro que tem um problema. Que ele entendeu que tem um problema, ele virou meio de funil. Né? Mas às vezes ele está no meio de funil, ele sabe que tem um problema, mas não está buscando resolver. Então eu também tenho que fazer o spin aqui agora para levar ele saber que tem um problema e querer resolver. Então daqui talvez alguns clientes se perdam, talvez alguns clientes você entenda, nossa, esse cara não faz sentido. Então você tem que julgar essas objeções também e limitar inclusive a ação desse cliente, agir como um especialista de fato recomendando, sabe? Então imagina que você tem um cliente topo de funil, o spin vai ser mais complexo. Meio de funil, eu vou fazer um spin talvez mais rápido. Fundo de funil, nossa, o cliente fundo de funil, ele mesmo já vai implicar por ele mesmo já vai trazer a solução que ele quer. Então aqui é muito você recapitular o que ele disse, aprofundar um pouquinho, mas muito provavelmente o teu spin vai ser quase tirar um pedido, na verdade, quando você pega um cliente fundo de funil. Mas não dá só para vender para cliente fundo de funil. Você tem que vender também para o cliente topo e ajudar ele a virar fundo de funil através do spin. Então o spin ele vai te ajudar nisso. E se você gostou desse conteúdo e aprender um pouco mais sobre o spin selling aqui comigo, eu uso esse canal para ensinar sobre vendas, ensinar sobre gestão de vendas. Hoje eu falei sobre spin selling, se você inclusive ficou ainda com alguma dúvida, comenta na seção de comentários aqui do YouTube que eu vou ler todos os comentários, vou ajudar vocês. E ao mesmo tempo, se você tem algum tema que você acha relevante, coloca aqui nos comentários também que eu vou ler, eu vou pensar se faz sentido trazer esse tema para vocês. Muito obrigado, vamos para cima e bora vender!